E aí, servidores, pronto para mais uma jornada? Então, matamos lá a parte de segurados, não é isso? Então, olha só, a gente está dentro do estudo de beneficiários. Então, nós temos o que dentro do estudo de beneficiários? Segurados e dependentes. Passamos pelos estudos dos segurados, não foi isso? Falamos do contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado, segurado especial. Então, a partir de hoje e das próximas, serão 4 aulas aí, a gente vai falar de dependentes. Então, basicamente, 3 aulas falando de dependentes e a última aula com alguns exercícios de dependentes para a gente começar a ver como isso é cobrado em prova de concurso. Então, estamos aqui o quê? Na nossa 23ª aula. Então, aqui eu dividi o conteúdo de dependente em 2 partes, tá? O terceiro vídeo é sobre a perda da qualidade de dependente e o quarto vídeo sobre exercícios. A gente liquida essa parte e aí a gente entra num novo bloco de estudo que a gente vai falar de financiamento, tá bom? Então, a partir da aula de hoje, atenção máxima, pessoal, atenção máxima em todos os detalhes que envolvem os dependentes, tá bom? Quando for muito importante, eu vou pedir para você marcar, você vai ver que tem várias marcaçõezinhas na tela, eu quero que vocês prestem bastante atenção às regras, tá bom? Então, vamos lá, ó. Lei 8.213 de 91, então a gente vai fazer aqui o estudo do artigo 16. Então, presta bastante atenção. Esse vídeo e o próximo a gente está falando aqui, estudando o artigo 16. Ele é extremamente importante para a gente, tá? Então, vamos lá falar dos dependentes. Ó. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Dependentes do segurado. Então, vamos lá. Inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Vamos falar disso com calma aqui, todos esses itens. Os pais, no inciso 2. Inciso 3. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Pois bem, pessoal, esses são os nossos dependentes do artigo 16. Então, primeira observação que eu quero que vocês tenham. Não está aqui, não é dependente. Tá? Vocês vão ver que mais para frente a gente vai inserir mais alguns elementos aqui. Tá? Mas guardem isso. O que não tiver aqui não será dependente. Ah, mas eu vi, mas falaram, mas mais nada, mais nada. Presta atenção, mais nada, nada. Tá? O que não tiver aqui, o que a gente não tratar, não será dependente, tá? O que a gente vai fazer aqui para facilitar a nossa didática, pessoal? A gente vai pegar esses dependentes e vamos chamar eles de classes. Então, a partir de hoje, isso não está na lei, tá? Classe, é só para a gente melhorar aqui para fins didáticos. A gente vai ter os dependentes de primeira classe, os dependentes de segunda classe e os dependentes de terceira classe. Quem são eles? Na primeira classe, a gente vai estar o inciso 1, que a gente acabou de ler, na segunda classe, o inciso 2, e na terceira classe, o inciso 3. Deste modo. Tá? Então, só para facilitar a gente didaticamente. Então, a gente vai ver eles aqui dentro de classe. Então, repetindo, porque é muito importante para a gente. Inciso 1, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Os pais, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Tranquilo, pessoal, até aqui? Então, esses são os nossos dependentes, que vão estar divididos em 3 classes. A gente hoje vai ver um tópico bem curtinho. É o que eu chamo aqui de regras básicas sobre dependência. Então, a gente vai ver 3 regras básicas na aula de hoje e só. Então, a gente já conhece os dependentes e vamos ver essas 3 regrinhas básicas que são muito importantes para a gente. Aí a gente arremata a aula de hoje. Já no próximo vídeo, aí a gente vai ver vários detalhes envolvendo o cônjuge, envolvendo o companheiro, envolvendo a maioridade previdenciária, que é diferente da maioridade civil. A gente sabe que a maioridade civil é 18, a maioridade previdenciária ela é 21 anos, e questõezinhas aqui envolvendo o inválido também. Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira regra. Ó. Regras básicas sobre a dependência. Então vamos lá. Ó.
A dependência na primeira classe é presumida. Nas demais classes deve ser comprovada. Então presta bastante atenção. A dependência de que está aqui é presumida. Então presume-se que ele é dependente. A dependência na segunda classe e na terceira ela tem que ser comprovada. Então tanto os pais como o irmão eles têm que provar dependência econômica. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Aqui presume-se a dependência. Na segunda e na terceira classe, para ter direito ao benefício, vão ter que provar dependência econômica, que dependiam economicamente daquele segurado. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, essa é a primeira regra de hoje, importante para a gente. Vamos falar aqui da nossa segunda regra, regra número 2. Dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. Então, os dependentes que estão na mesma classe vão concorrer em igualdade de condições. O que ele quer dizer com isso? O cônjuge vai concorrer em igualdade de condições com o filho. O pai vai concorrer em igualdade de condições com a mãe. Tá? Então, um não vai excluir o outro. Vai ser dividido aqui o benefício. Tá? O irmão, os irmãos, a mesma coisa que tiverem aqui na terceira classe. Tá? Então, vai seguir a mesma regra. Tranquilo? Então, olha só, recapitulando, a gente tem aqui, a dependência na primeira classe é presumida, nas demais devem ser comprovadas. Dependentes de mesma classe concorrendo em igualdade de condições. Tá? O cônjuge, a companheira com o filho, pai e mãe e irmãos que estão na mesma classe vão ter ali o mesmo direito. Vão estar no mesmo patamar de condições. Tá? E para fechar, a nossa terceira regra básica, os mais próximos excluem os mais remotos. Professor, não entendi nada. O que é isso? Pessoal, imagine aqui o seguinte. Imagina que esse sistema é um sistema piramidal. Tá? Então aqui a gente está na base da pirâmide, a primeira classe. Aqui a gente está no meio da pirâmide. E aqui a gente está no pé da pirâmide. O que isso quer dizer? Que aqui é o pessoal que está mais próximo do segurado. Aqui um pouco mais afastado e aqui muito mais afastado do segurado. Então, se eu tenho um dependente na primeira classe, segunda classe e terceira classe não vão ter direito. Os mais próximos excluem o mais remoto. Para o dependente da segunda classe ter direito, eu não posso ter ninguém na primeira classe. Aí a segunda classe vai ser contemplada. Ué, e a terceira classe? Para a terceira classe ter direito, eu não posso ter ninguém na primeira e nem na segunda. Aí a terceira classe passa a ter direito. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Então, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se eu tenho cônjuge e filho, os pais não vão ter direito. O irmão também não vai ter direito. Ah, professor, mas eu não concordo que o cônjuge é mais próximo que os pais. Esquece. Se você não concorda, esquece. O que vale é o que está aqui na legislação. Para a legislação, o cônjuge e o filho é mais importante que pais e irmãos. Você concorde ou não? A gente tem que tomar bastante cuidado em questões com isso daqui, pelo seguinte, tá? Às vezes uma pessoa que é casada, ele tem um cônjuge, ele tem filho, e ele ajuda lá o pai, tá? Então, ajuda lá os pais financeiramente. Se ele vier a falecer, se eu tenho alguém na primeira classe, mesmo que ele ajude os pais não vão ter direito a nada, porque os mais próximos vão excluir os mais remotos. Ah, mas ele ajudava o pai. Não interessa. Se eu tenho alguém na primeira classe, a segunda classe e a terceira serão excluídas. Tá? Então, bastante atenção com isso em prova. Não deixa a banca plantar nada na sua cabeça não, tá? Mesmo que ajude, mesmo que o pai seja doente, que seja cadeirante, que tenha alguma doença fatal, qualquer coisa. Não vai se emocionar ali na hora da questão não, porque senão você vai pro buraco, tá? Lembre-se sempre, os mais próximos vão excluir o mais remoto. Então, só para a gente arrematar a aula de hoje, pessoal. Quando é que esses dependentes vão efetivar lá a inscrição deles na Previdência? Vão chegar lá e vão dar entrada no benefício. Quando acontecer o fato gerador. Qual é o fato gerador da pensão? Qual é o fato gerador?
a morte do segurado. Então, quando acontece a morte do segurado, ele vai pegar os seus documentos, certidão de óbito e os documentos, que prova ser cônjuge, que prova ser companheiro, que prova ser filho, pai, irmão, e vai lá no INSS e vai fazer esse pedido da pensão por morte. Então, isso acontece no momento em que ele passa a ter direito ao benefício, aqui com a morte do segurado. Então, tranquilo, pessoal? Então, matamos aqui. Então, só para finalizar, recapitulando. A dependência na primeira classe é presumida, nas demais classes deve ser comprovada. Dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. E os mais próximos, sistema piramidal, excluem os mais remotos. A gente finaliza a aula de hoje. Se gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa lá uma mensagem. Se ficou alguma dúvida, deixa também que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Tá bom? Até a próxima.